Então, essas pessoas começaram a pedir... O Capitão Macedo, qual era a função dele dentro da estrutura? Chefe de segurança do Alexandre de Moraes. Ainda é. Ele ainda é chefe de segurança do Alexandre de Moraes. É um que o visto precisa ser cassado urgentemente. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Então, deixa eu entender a estrutura aqui, isso nunca ficou muito claro para mim. Vocês ficavam basicamente atendendo as demandas que vinham do Alexandre por meio do Marco Antônio e do Ayrton, basicamente isso. Exatamente, mas tinha outras figuras no topo, o Alexandre, o Marco Antônio e o Ayrton bombardeando vocês com demandas. Mas o próprio Alexandre recebia input de um monte de gente. Exatamente. Eles tinham um grupo de WhatsApp ao qual eu não participava, que estava o Marco, que estava o Ayrton, que estava o Capitão Macedo, que é o segurança do ministro, a Cristina, o Levi. Parece que até o Chuí estava nesse grupo. Eu nunca participei. O Levi que você está dizendo é o José Levi? Exatamente, José Levi. Entendeu? Que foi a AGU, quem não sabe aqui na audiência, José Levi foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro. No primeiro ano e meio do governo Bolsonaro, ele era o advogado-geral da União, ou seja, quem representava o Bolsonaro dentro dos interesses da União, do presidente, inclusive, no STF. Então, esse cara sai, vê como o presidente Bolsonaro escolhe bem, sai brigado com o Bolsonaro, se eu não me engano, porque se recusou a cumprir um pedido a respeito da Covid, sai e vai trabalhar no gabinete do Alexandre, e você está me dizendo que em 2022 ele fazia parte do grupo que ficava monitorando a internet e abastecendo o ministro de perfis para serem retirados, conteúdos para serem removidos e por aí vai. Eu nunca recebi nada que fosse do Levi, mas eu sei que o Levi participava do grupo. Quem era o Levi? Ele era o secretário da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele era o secretário do próprio Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, entendeu? E vinha, que eu te falei, vinha dos juízes, às vezes vinha do próprio capitão, às vezes vinha de uma secretária. Foi praticamente... Os pedidos a você? Ao meu grupo, ao meu gabinete. Chegou um momento... Você às vezes vinham da secretária, às vezes vinham do Capitão Macedo? Exatamente. O que acontece assim, no começo não era dessa forma, mas quando começou a máquina girar muito rápido, quando começou a eleição em si, cara, vinha de tudo que era lado. A gente não fazia tudo, a gente atendia as demandas do ministro, mas vinha a demanda de tudo que é lado. Parece que era um mutirão de ataque à direita. Então, essas pessoas começaram a pedir... O Capitão Macedo, qual era a função dele dentro da estrutura? Chefe de segurança do Alexandre de Moraes. Ainda é. Ele ainda é chefe de segurança do Alexandre de Moraes. É um que o visto precisa ser cassado urgentemente. Mas ele era chefe da segurança do Alexandre de Moraes. Ele mandava pedidos para vocês retirarem perfis? Ele muito pouco. Ele mandava outras coisas. Por exemplo, quando o Moraes... Peraí que a minha câmera mudou aqui. Quando o Moraes pedia alguma coisa, vou fazer uma reforma na minha casa, avalia quem vai trabalhar lá. Aí o Macedo que me passava o nome das pessoas para fazer um levantamento dentro. Eu pedia para a Polícia Civil de São Paulo, olha, verifica para mim se esses caras têm passagem, esse tipo de coisa, e devolvia para o Macedo. E o Macedo. Mas como o capitão ficava praticamente 24 horas com o ministro, até os próprios juízes falavam assim: fala com o capitão. Fala com o capitão. Precisava de alguma coisa? Fala com o capitão já fala com o ministro. O capitão tá no avião com o ministro. Então ele era muito próximo. Então muita coisa acabava vindo. O ministro falava assim, vê isso aqui. Tem esse relatório aqui. O ministro vai pedir para você. Já tô te passando. O ministro pediu isso. O ministro pediu aquilo. Porque ele ficava constantemente... Era a pessoa mais próxima do ministro. Interessante. Então, mas ele não fazia pedido para retirada propriamente de conteúdo, monitoramento de fulano, cicrano, beltrano. Não, ele mandou o pedido de uns 3, 4 relatórios, precisa até olhar nas minhas coisas, que ele pediu assim, o doutor Ayrton vai te mandar isso, o ministro já mandou lá no grupo, o doutor Ayrton vai te mandar isso, o doutor Marcos vai te mandar isso, mas eu já estou te antecipando. Ele mandava o mesmo que eu receberia pelos outros personagens. Às vezes mandava. Não era sempre, mas mandava. Eu acho curiosíssimo que a imprensa não cubra essa figura desse Capitão Macedo, porque é uma pessoa tão interessante, ninguém chama ele para uma entrevista, ninguém quer saber desse cara, eu acho uma figura tão interessante. Mas eu queria entrar um pouco na questão da USAID, que eu me lembro que você disse em
no ano passado que você nunca recebeu informação sobre convênio da USAID ou qualquer parceria com o governo norte-americano. Mas eu, naturalmente, acho muito impressionante, eu não sei se quanto que você acompanha, da similaridade entre o que foi construído pelo Alexandre de Moraes e o que existia dentro do governo Biden. Então, ainda que você não soubesse da USAID, eu te pergunto se você pelo menos conhecia a parceria que o TSE fez com os checadores de fato durante as eleições de 2022. Com os checadores, sim. Quando eu cheguei, essa parceria já existia, mas estava dentro do meu gabinete, mas sempre quem cuidava disso ou era o Frederico ou era o Thiago, que fazia o relacionamento com eles, porque eu não conseguia, era delegado para eles. Eu estava nos grupos, sei que mandavam coisas, mas quem fazia a filtragem e o contato com esses grupos eram esses dois personagens, não era eu. Quem são esses personagens, Frederico e Thiago? O Thiago, ele era um contratado da SECOM, porque ele não tinha curso superior, alocado dentro do gabinete. É um cara, se você procurar na internet... TSE, que você diz. Como ele não tinha curso superior, ele não podia ser nomeado. Então, quando eu cheguei, ele já existia, tá? Não é coisa nova, não. É um cara muito inteligente, entende de fake news, não aguentou ficar lá, saiu em meados de novembro, dezembro, porque ele vinha de uma estrutura séria. Entendeu? E não pagavam muito mal ele tinha que pagar as passagens, então ele estava de fato cansado. Mas é um cara que, se você pegar nas eleições anteriores que tiveram, e existiu esse gabinete mesmo de forma temporária, o Thiago Rondon é um cara que entende, é um cara que tem know-how da coisa, ajudou a criar a estrutura. O Frederico Alvim é um cara muito técnico, é um grande conhecedor do direito eleitoral. Então, juntos os dois conseguiram moldar, de fato, as parcerias, o gabinete, fazer até, que não sei se você sabe, quando vai ter uma eleição, você tem que fazer todo, como que eu vou falar com o termo? Fazer o planejamento da próxima eleição, o que o gabinete vai fazer, o que o gabinete precisa. Quando eu cheguei, isso tudo estava pronto. Eu só assumi o gabinete. Tanto que quem era o chefe do gabinete antes de mim era o Frederico Alvim. Ele foi exonerado de assessor-chefe, eu fui nomeado assessor-chefe e ele foi nomeado assessor de um nível maior lá, entendeu? Quase o último nível. E ele era o ponto de apoio para algumas questões eleitorais. Ele conhece. Ele é muito bom nisso. E aí, como é que era a questão dos checadores de fato? Os checadores de fato, qual era o papel que eles tinham no trabalho de vocês? Eles ficavam... eles, de fato, se monitoravam o que estava acontecendo. Ficavam monitorando em redes, mas vou ser sincero com você. O trabalho principal, o trabalho que aconteceu, o gabinete só trabalhou para os pedidos de Alexandre de Moraes. Os checadores só chegaram a ser aproveitados, e nem todos, tá? A única que trouxe material foi a Samara Castro, que é a atual diretora da SECOM da Polícia da República. Ela trouxe material do 8 de janeiro. Peraí. Então, a atual diretora da SECOM do governo Lula, essa trabalhava como checadora de fato para vocês? Exatamente, é uma advogada, trabalhava como checadora de fato. Não sei se não me recordo, preciso até olhar, se ela era da FRJ ou FMG, era uma dessas duas. E ela era tipo uma líder dos checadores, né? Aí tanto que quando precisou fazer as certidões de 8 de janeiro, me falaram, conversa com a Samara que ela tem uma boa equipe, pede para ela dar uma checada nas suas. Então ela trazia o material, eu repassava para a equipe para ajudar, se eles aproveitaram ou não, foi com eles, mas ela auxiliou bastante nisso, e ela era checadora do TSE. São dois casos, né, o Figueiredo? É a Samara Castro e é o Dário Durigan, né? Dário Durigan, quem era Dário Durigan? Era o diretor do WhatsApp, né? Da parte técnica do WhatsApp e ajustava na programação as políticas de privacidade, as políticas públicas, né, do próprio WhatsApp. Ele hoje é secretário executivo do Haddad. Exatamente, ele hoje secretário executivo do Haddad e ela diretora da SECOM. E muitos personagens que estavam ali, alguns personagens do próprio TSE, quando findou o mandato do Moraes, foram para outros lugares, óbvio que encaixado pelo Moraes. E é engraçado isso, né, para não dizer assustador, né? Pessoas que trabalhavam no processo eleitoral, ou seja, decidindo
conduzindo o processo que decidiria quem seria o próximo presidente, saem e vão trabalhar com um presidente justamente que foi ajudado e beneficiado das ações daqueles caras. É realmente assim. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.